o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução. Não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui nesta noite para, como igreja, pensarmos a palavra de Deus como sendo o direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Feche os olhos, vamos estar falando com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por sermos a tua igreja. Agradecemos, Deus, pelo direcionamento que o Senhor Deus tem nos dado. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco e também para com os nossos familiares. Muito obrigado, Pai. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que oramos, te pedindo, Pai, que o Senhor Deus fale ao nosso coração através da tua palavra. Ministre às nossas vidas aquilo que está na tua palavra, para que possamos ser edificados pelo teu Santo Espírito. É no nome de Cristo Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de 1 Pedro, capítulo 2. Leremos do versículo 11 ao versículo 17.
Diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviado por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. A nossa visão de mundo é diferente. Quando nós olhamos as realidades que estão à nossa volta, a forma de nós enxergarmos essas realidades, ela é diferente porque nós sempre vemos essas realidades através da ótica de Deus, através da sua palavra. Isso é conhecido no nosso tempo como a cosmovisão cristã, onde todas as áreas, todas as esferas da nossa vida precisam ser conduzidas por aquilo que a palavra de Deus nos diz. É necessário que nós, como igreja de Cristo, sempre busquemos conhecer a resposta de Deus para cada realidade que nós estamos vivendo. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, escreve para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, Pedro está demonstrando nas suas duas cartas que as esferas da vida precisam ser conduzidas por aquilo que Deus está nos mostrando. As esferas da vida precisam ser conduzidas por aquilo que o Senhor ministra na sua palavra, ou seja, é a praticidade da palavra de Deus sobre todas as esferas da vida. É a nossa vida sendo conduzida por aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra ao nosso coração. E quando Pedro escreve às igrejas naquele momento, os romanos estavam perseguindo os cristãos. Vários cristãos estavam sofrendo violência física, estavam sendo privados de muitas coisas boas. As suas propriedades eram tomadas simplesmente porque eles se consideravam seguidores de Cristo. E quando nós olhamos esta realidade, a história nos ensina que alguns desses cristãos estavam pensando em desistir porque cada vez mais a situação estava piorando. Alguns cristãos não queriam mais viver toda aquela situação. E Pedro escreve esta carta ensinando aqueles irmãos a importância de se manter firme e de tomar as atitudes certas, praticar aquilo que agradava a Deus, mesmo em momento de grande dificuldade.
mesmo em momento de sofrimento. O próprio Pedro, nesse mesmo capítulo, fala para a igreja aquilo que ela é para Deus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançaste misericórdia. A igreja de Cristo não pode esquecer que ela foi escolhida por Deus. Mesmo que a igreja enfrente dificuldades em várias situações, de várias formas, ela precisa sempre ter a convicção que foi vocacionada por Deus, chamada por Deus para pregar o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que realiza aquilo que é a vontade de Deus na vida do homem. O Evangelho que restaura, o Evangelho que traz a salvação. Nós somos a Igreja de Cristo. Homens, mulheres, idosos, crianças, alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, para vivermos uma vida cristã com responsabilidade. É isso que nos chama cada vez mais para vivermos algo que agrada o coração de Deus. Uma vida em Cristo, reconhecendo cada vez mais a nossa responsabilidade de vivermos aquilo que nos é ensinado através da sua palavra. Por isso nós queremos meditar hoje sobre a vida em Cristo traz responsabilidade. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, a vida em Cristo nos traz a responsabilidade de vivermos no padrão de Deus. Pedro, ele alerta a igreja sobre algo que não pode ser esquecido, algo que deve ser sempre lembrado. Nós estamos neste mundo de passagem. O nosso lar não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus. Somos forasteiros neste lugar. A nossa esperança, ela é eterna. Nós iremos morar juntamente com Cristo na glória. O nosso coração, ele está depositado nas coisas do alto. Pedro demonstra esta realidade e vai apontando determinadas situações com relação àquilo que ocorre na nossa vida e as decisões que nós precisamos sempre estar tomando como cristãos, como servos de Deus. Ele nos diz que nós precisamos recusar de forma voluntária todos os desejos que buscam satisfazer a nossa carne. Porque todo desejo que busca simplesmente a nossa própria satisfação, do nosso eu, do nosso orgulho, é pecado. E todo pecado sempre irá nos afastar de Deus.
Todo pecado sempre irá trazer consequências sobre as nossas vidas. Por isso, precisamos pensar sobre aquilo que já temos ministrado aqui. Cada pregador tem falado a importância com relação à nossa vida com Deus e uma vida de santidade. Precisamos sempre ter a responsabilidade de cuidar de nós, como servos, como homens e mulheres de Deus. Precisamos cuidar das nossas vidas. Precisamos ter a nossa vida preenchida com aquilo que é a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, de tal forma que o nosso eu não venha mais prevalecer como sendo a melhor vontade, mas que o nosso eu esteja submisso àquilo que Deus deseja para cada um de nós. Pedro também nos fala com relação a termos atitude, procedimento exemplar. Em uma sociedade onde há uma ausência, onde há uma carência de referenciais, Pedro está dizendo que nós, como servos de Deus, como cristãos, podemos fazer a diferença. No mundo onde nós vivemos, muitos têm pregado sobre a relatividade, tudo é relativo. E de acordo com esse pensamento, se tudo é relativo, se pode fazer qualquer coisa. Não existe verdade absoluta. Não existe um padrão certo. Ou seja, para muitos o padrão de Deus ele pode ser discutido. O padrão de Deus pode ser questionado. O padrão de Deus não precisa ser obedecido. Um cristianismo de acordo com o meu próprio coração. Mas Pedro está demonstrando com esta verdade que para nós como cristãos a questão da relatividade é uma grande mentira. Porque nós temos uma verdade e essa verdade é absoluta para cada um que é filho de Deus, que é servo do Senhor. E esta verdade é a palavra de Deus que conduz as nossas vidas. Como servos de Deus, nós não devemos nos conformar com os princípios ou os padrões do mundo. Como servos de Deus, somos soldados de Cristo, em constante vigilância para que não sejamos influenciados na nossa mente, no nosso coração, por aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Mas Pedro também diz que mesmo com todas essas situações, como servos de Deus, nós podemos ser injuriados por causa do nosso procedimento cristão diante da sociedade. Pessoas podem nos comparar com malfeitores pela forma como nós vivemos. Mas não podemos esquecer, rejeitados podemos ser por muitos homens, mas vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, seremos aceitos pelo próprio Deus. Quando nós vivemos em Cristo com a responsabilidade de estarmos dentro daquilo que é o padrão de Deus, sabemos de uma verdade. Haverá um dia de juízo e todos os homens estarão diante de Deus. Aqueles que reconheceram a Cristo, o sacrifício de Cristo, e aqueles que não consideraram
a mensagem de salvação. A verdade será manifesta a todos os homens, todos eles. E nesse dia, todos entenderão como a vida deles sofreram grandes prejuízos por não considerar aquilo que Deus tem para nos oferecer, que é o seu amor, que se manifesta na vida do homem através de Cristo Jesus. Por isso, precisamos buscar sempre viver no padrão de Deus. E viver no padrão de Deus é ter uma vida que glorifique a Deus. Este é o estilo de vida cristã. Este é o estilo de vida com responsabilidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória do nosso Deus. E isso se manifesta no relacionamento que nós temos com Cristo, na intimidade que nós temos com o nosso Deus. Em segundo lugar, a vida cristã, a vida em Cristo, ela nos traz a responsabilidade de respeitar as autoridades. Neste momento que Pedro escreve esta carta, também é um momento que Nero está governando o Império Romano. E Nero foi um dos maiores perseguidores, se não o maior, dentro do período de Império. Vários cristãos foram mortos pela perseguição levantada por Nero. Ele é conhecido como aquele que mandou queimar os cristãos no seu jardim. Iluminou o seu jardim com tochas humanas. E é nesse contexto que Pedro escreve, dizendo que a igreja precisava respeitar e considerar as autoridades. Paulo também, no momento de dificuldade dentro do cristianismo, escreve à igreja de Roma, no seu capítulo 13, na carta aos Romanos, que toda autoridade ela é instituída por Deus. E aponta que resistir a esta autoridade é resistir ao próprio Deus. Tanto Paulo como Pedro, apóstolos do próprio Cristo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, entenderam a importância desta verdade, a ponto de escrever sobre este tema nas suas cartas às igrejas cristãs de todos os tempos. Para compreendermos aquilo que eles estão falando nestas cartas, aquilo que Pedro está tratando no momento de perseguição, no momento de dificuldade da igreja de Cristo na Ásia Menor, nós precisamos compreender que a soberania de Deus ela é real. Nós precisamos compreender que não é uma soberania somente em determinadas realidades, mas Deus está no poder, no controle de todas as coisas, de todas as realidades,
de todos os acontecimentos, Deus continua no governo. E a soberania de Deus é uma doutrina bíblica que por muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar como homens e mulheres, porque queremos estar no controle de determinadas realidades. Mas tudo acontece de acordo com o desejo de Deus. Tudo acontece de acordo com aquilo que Deus determina. Quando nós olhamos a história de Ana, aquela que orou ao Senhor pedindo a Deus um filho, e depois que Deus deu a ela Samuel, ela fez uma oração de gratidão, de adoração, de louvor ao Senhor, e ela diz na sua oração: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também levanta. Todos os acontecimentos da vida de cada cristão estão debaixo da soberania de Deus. Deus governa. E cada governante que chega ao poder, cada autoridade que é instituída, isso acontece de acordo com um texto do apóstolo Pedro, de acordo com um texto do apóstolo Paulo, acontece de acordo com aquilo que é o desejo de Deus, de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Nós precisamos estar atentos a esta realidade, porque como servos de Deus, vivendo com a responsabilidade de Deus, precisamos estar sempre percebendo que a palavra de Deus está nos ensinando no nosso tempo, na nossa realidade. O salmista, no Salmo 75, diz: não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. A palavra de Deus está sempre afirmando a soberania divina em todas as esferas da vida. Ela ocorre, ela acontece. Até mesmo sobre as autoridades governamentais. Precisamos, como servos de Deus, entender esta realidade. Deus ministra o nosso coração nos dizendo que quem coloca determinada autoridade é Ele. Daniel, quando chega diante de Nabucodonosor para interpretar o sonho que Nabucodonosor havia tido, ele, diante de Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquela época, ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E também, mais à frente diz, para Nabucodonosor ele diz: tu, ó Rei de reis, a quem o Senhor Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Daniel entendeu que se Nabucodonosor estava governando naquele tempo,
Ele entendeu que aquilo estava acontecendo porque foi Deus que deu, que instituiu ele como sendo autoridade naquela época. Deus é soberano também na instituição de autoridade. Por isso, como servos de Deus, nós somos submissos às autoridades que estão sobre as nossas vidas, não baseadas simplesmente na nossa própria vontade ou no nosso próprio ego, mas em obediência a Cristo, por aquilo que o próprio Cristo tem ministrado aos nossos corações através do relacionamento que nós temos com Ele. É esta liberdade que Pedro está nos falando, a liberdade que nós alcançamos em Cristo, onde o nosso eu não tem mais força e onde aquilo que prevalece é a vontade do nosso Senhor. Irmãos, quando nós olhamos esta verdade da palavra de Deus, isso não quer dizer que Deus não está olhando para aqueles que estão nos governando e têm buscado simplesmente benefícios próprios. Deus está de olho. E aquilo que o homem semear, com certeza ele irá colher. Porque esta é uma verdade espiritual. Tudo aquilo que o homem semeia, em um determinado momento da sua vida lhe é cobrado. Todas as autoridades, todas elas irão responder a Deus, ao juízo de Deus pelos seus atos. A palavra de Deus nos mostra isso. Deus instituiu o faraó no período que Israel era escravo no Egito. E a atitude de faraó diante de Deus foi cobrada a ponto de também ele e o seu exército ser totalmente destruídos pela vontade do Senhor. Não é diferente também com Saul. Alguém que decidiu desobedecer aquilo que era a vontade de Deus e governar de acordo com o seu próprio coração. E a palavra de Deus nos ensina que tanto Saul como parte da sua família foram mortos como resultado da desobediência desse rei de Israel. Diante desta realidade, nos perguntamos, qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão como homens e mulheres, filhos de Deus, servos que têm prazer em agradar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração? Nós primeiro precisamos ser pessoas que orem pelas nossas autoridades. Porque Paulo, quando escreve ao pastor Timóteo, na carta ao seu filho na fé, ele diz, no capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos estar orando constantemente por nossas autoridades. Se você hoje tem resistência de orar pelas nossas autoridades, nós estamos aqui
nesta noite para dizer que isto é a vontade de Deus através da sua palavra. Mas orarmos para que a vontade de Deus seja estabelecida na vida daqueles que nos governam. Mas também, irmãos, não podemos esquecer, como igreja, que a nossa missão é pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, nós iremos confrontar aqueles que vivem no pecado, sejam autoridades ou não. Porque Deus estará chamando essas pessoas ao arrependimento, para que se arrependam e se voltem para Cristo. Porque nós, como servos de Deus, sabemos que a solução para toda a mazela do mundo, a solução para toda a mazela do mundo é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Para nós concluirmos, Pedro diz no versículo 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Nós, como igreja, fomos chamados para ser cristãos num mundo decadente por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, o nosso padrão de vida, a nossa forma de ver é com responsabilidade. A nossa vida está aqui, porque ela está sustentada em Cristo Jesus. Por isso, precisamos tratar as pessoas com respeito. Precisamos estar atento àquilo que a palavra está ensinando. Precisamos tratar, amar os nossos irmãos, mesmo que sejamos diferentes. E também, irmãos, precisamos respeitar as autoridades, até mesmo aquelas que não nos agradam, porque elas foram colocadas por Deus e isso tem um propósito nas mãos de Deus. Mesmo que não entendamos esta realidade, Deus tem um propósito. E também, sempre buscando a Deus com temor, intimidade, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Que o nosso Deus, cada vez mais, esteja nos fortalecendo, esteja nos capacitando para vivermos a vida cristã com responsabilidade, porque esta é a vontade do Senhor. Deus, nesta hora, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Não está em nós o realizar. Nós precisamos, Pai, sermos dependentes totalmente de Ti. Para que cada vez mais o nosso eu, ele venha diminuir e Cristo venha crescer, direcionando cada esfera da nossa vida. Porque a Tua palavra tem ministrado, a Tua palavra tem tratado o nosso coração. Podemos, Pai, viver uma vida superlativa, uma vida boa, uma vida, Pai, acima da média. Mas esta vida, ela precisa acontecer em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus, somente nele, que nós podemos vencer o nosso próprio eu e caminharmos de acordo com aquilo que a Tua palavra nos ensina. Não é legalismo, Pai. Não é legalismo.
É a palavra que transforma o nosso eu. É a palavra que nos mostra a melhor forma. Sempre é a tua palavra, Pai, nos mostrando que o melhor jeito de viver é o teu jeito. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, no nome somente dele que oramos, não somente hoje, mas para todo sempre que oramos. Amém, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.